Bom dia, estamos aqui com mais um Segundou com o CEO. Eu tenho o prazer de receber aqui a Flávia Elizalde, Head da McAfee do Brasil. E Flávia, muito obrigado por vir até o nosso escritório, contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da tua forma de gestão. O quadro Segundou com o CEO, eu brinco que ele tem o objetivo da gente usar hashtag Segundou na mesma frequência que a gente usa o hashtag Sextou, né? Porque eu acho que a gente pode ser feliz todos os dias da nossa vida e não só no fim de semana. Então o objetivo da conversa é trazer um papo leve e gostoso sobre esse tema, tá bom? Então, de novo, obrigado pela participação. Eu queria que você começasse contando um pouquinho, né, de quem é a Flávia. Antes de mais nada, muito obrigado aqui pelo convite. Estou super feliz de participar aqui. Tenho um carinho especial aqui pela FESA e eu achei muito interessante a ideia também. Então, estou super feliz de participar. Muito obrigado. Obrigado. Bom, a Flávia é uma mulher transgênero que, de 2 anos para cá, quando eu fiz a minha transição social, investiu muito em autenticidade, em viver o que eu realmente sou, né? E isso tem permeado a minha vida e tem feito com que eu me sinta cada vez mais feliz dentro do ambiente profissional, do ambiente pessoal. Meu histórico, minha formação é de astrofísica, sou física, formada lá na Federal do Rio Grande do Sul, tenho doutorado em astrofísica e sempre fui uma curiosa por tecnologia, né? Sempre fui muito geek, né? E numa certa altura eu acabei fazendo um desvio de carreira, depois do meu doutorado ali, durante o meu doutorado, eu montei uma empresa de internet, bem nos primórdios da internet, em 1995. Então, mal se falava disso, Não se falava, exatamente. Eu trabalhava com internet para fazer ciência desde 1991, quando não existia web, não existia nada disso, e me deu esse espírito empreendedor e a curiosidade fez com que eu montasse essa empresa e me sinto assim uma pioneira da internet no Brasil, né? E depois disso eu acabei vendendo a empresa e entrando no mercado corporativo e tive uma série dentro da carreira, uma série de cargos executivos, passando por IG, Positivo, e depois aqui toda aquela onda dos portais de Então, eu vivi muito a onda dos portais. Eu trabalhei no IG, né, que é um portal importante. Hoje em dia, os mais jovens não sabem nem o que é um portal, né? E internet de escada, então, um dia eu brinquei aqui no Open Space, aqui, o que era aquele barulhinho de quando você conectava a internet, 80% já não sabia o que era. Barulhinho do modem, né? É tão interessante essa mudança de perspectiva sobre a internet que a maior parte das pessoas hoje pensa como uma utility, né? Como a energia, como água, né? A internet é algo dado, né? Muito legal. E Flávio, o que na McAfee vocês conseguem trazer para o dia a dia sobre esse tema, né? Alguma prática que vocês colocam para trazer um pouco mais de felicidade para o ambiente de trabalho? Tecnologia sempre foi visto, né? As tecnologias mais software, né? Não as techs mais do momento, mas software sempre foi visto com empresas muito duras, né? Em bater meta, globalizadas, etc. Como que vocês tentam fazer com que o ambiente não carregue esse peso e que as pessoas possam ser quem elas são e novamente trazer a felicidade aí para o dia a dia? Eu vou te falar em função da minha gestão. Assim, existe, claro, a cultura da empresa. Particularmente, a gente tem uma empresa que tem uma cultura muito focada no ser humano, focada na pessoa, centrada nas pessoas. Legal. Isso é até um pouco peculiar dentro de um ambiente de software, do ambiente de tecnologia. Por outro lado, também somos uma empresa de tecnologia que é bem antiga, temos 37 anos, né? Então somos old school ali em tecnologia, né? Mas a gente tem muito forte essa questão de cuidar do ser humano, cuidar da pessoa. E eu acredito muito nisso, minha maneira de gerir, meu foco da gestão sempre foi em cuidar das pessoas. E eu acho que a felicidade, o bem-estar, se sentir reconhecido, se sentir pertencente, vem daí, né? Quanto mais você encarar o funcionário, né, que está produzindo para você dentro daquela empresa como um ser humano, como ele é, completo, cheio de questões familiares, do que ele gosta, do que ele não gosta, do lazer, quanto mais você se aproximar do lado pessoal desse colaborador, tudo funciona melhor, né? Para mim isso está muito vivo na minha gestão e nas minhas equipes, né? Uma coisa interessante que eu sempre menciono
é muito comum pessoas de equipes que fizeram parte de equipes em outras empresas, a gente trabalhar de novo, então, em outras empresas, em outras equipes, né? Então, a maior parte das pessoas que trabalham comigo já trabalharam 2, 3 vezes comigo. Que é um ótimo sinal. Que é um ótimo sinal, algo bom estou fazendo, né? Que legal. E que é um pouco aquilo que a gente estava conversando nos bastidores aqui, não tem como as pessoas vestirem uma máscara para entrar no escritório, né? A vida pessoal e o trabalho, cada vez mais elas estão interligadas, né? Não tem como ser alguém no trabalho e alguém na vida pessoal. Né? E o líder tem que saber disso, né? Tem que entender disso. Eu diria que infelizmente tem muitos lugares que as pessoas têm que criar essa máscara, né? Mas eu acho que quanto mais... que não foi difundido ainda. Exatamente, eu acho que existem empresas que têm culturas bastante tóxicas e que têm... onde as pessoas não se sentem à vontade de serem elas mesmas. Né? Isso, para mim, com certeza isso afeta o desempenho, e é o que a gente falou antes aqui também, né? Não é só o desempenho do número que vem no resultado no final do ano, mas o desempenho como um todo, né? Claro. Mas e que tem que ser duradouro, né? Aquela coisa do quarter, né? De bater a meta do quarter. Exatamente. Muitas vezes você pode bater, mas ela não é um resultado duradouro. E ao longo da vida corporativa a gente aprende, né? Que se você se esforça muito num quarter ou num ano, você vai sofrer no outro, né? Exato. E Flávio, alguma coisa de futuro assim que você gostaria de implementar como gestão, que você ainda não conseguiu, né, colocar agora? Algo ou por uma barreira do momento, ou da própria empresa, enfim, que você acha que falta na empresa e que você gostaria de realizar? Eu acho que uma coisa que eu sinto que faz falta, mas tem a ver mais com... Cada empresa tem o seu ambiente peculiar, né? Então, nós somos bastante pequenos aqui no Brasil, temos 15 pessoas só, né? Então, o que a gente sente falta, na verdade, é de ter maior presença das áreas aqui. Por exemplo, a gente não tem ninguém de RH, né? Entendi. Então, tudo globalizado, tudo matricial. Então, a folha de pagamento é feita num lugar, o recrutamento em outro. Isso, às vezes, o que a gente sente falta é de poder ter um tratamento mais localizado. Realista, né? Para o Brasil, realista, né? Eu acho que você pensa que a gente é muito diferente em um monte de coisas, né? Pensa em impostos, em leis trabalhistas, tudo. Às vezes a gente gasta muita energia tentando explicar como é aqui, né? Então eu acho que assim, se a gente pudesse contrabalançar ou ter um equilíbrio entre ser uma empresa global, mas também ter um local touch, né? Uma presença um pouquinho mais localizada, mais regional, eu acho que esse me parece ser um foco onde a gente poderia trabalhar. Que é a dor de muito CEO de empresa multinacional. Exatamente. Né? O gasto de tempo de explicar o que é o Brasil, né? E que é quase que impossível, né? Quando você entra em questão tributária. Exatamente. Legal. E Flávia, você olhando Brasil, e aí estou falando do público, né, dos liderados, modelo de gestão, enfim, e né, a carreira que você passou em várias empresas, como que você coloca o Brasil nesse tema de, né, liderança, confiança, engajamento, felicidade? Você acha que a gente está avançado, não está tão avançado comparado com outros países do mundo? Qual que é a tua visão nisso? Eu creio que tem uma coisa que nos ajuda muito, né? Nós somos muito sociáveis, né? Nossa origem latina e mais alegre, mais próxima das pessoas, acho que nos ajuda muito. A gente tem coisas muito evoluídas em termos de gestão de pessoas, né? Que às vezes você vê isso em outros países, é bem mais complexo. Então acho que a gente está bem, assim, a gente tem um bom, pelo menos por enquanto, né? Nós temos um bom equilíbrio entre flexibilidade, um bom equilíbrio também no lado de diversidade. Somos um país extremamente diverso e acho que os gestores aqui entendem muito isso, né? Mas é importante ficar muito, muito atento, porque a gente pode perder a qualquer momento, pode perder um pouco disso, né? A gente tem, eu acredito se engessar um pouco mais. Eu acredito muito que as conquistas exigem, quanto mais a gente conquista espaço em melhorias, né, maior é a nossa atenção para não perder terreno, né, porque a gente vê que pode perder terreno em várias coisas, dependendo de políticas governamentais ou de tendências, né. Falando disso, não tem como não falar do movimento agora anti-woke do próprio Estados Unidos. Então, né? era mais ou menos isso que eu estava usando aí como exemplo, né? É extremamente preocupante, né? Você vê que avanços que são
é uma questão de bom senso, né? Não é uma questão política, né? Respeitar uma pessoa, né? Sim. E entender que seres humanos não são iguais, né? Nós somos semelhantes, mas não somos idênticos, né? Perfeito. Então, como que você pode tratar seres humanos a partir de um referencial totalmente privilegiado, né? É muito fácil você dizer, não, eu só acredito em mérito. Se você é um homem branco heteronormativo, né? Dentro de um ambiente onde você tem de tudo, né? Então, preocupa demais porque nessa onda, né, de que ser radical é divertido e é legal e é cool, a gente está indo por um caminho muito perigoso. Você acha que isso pode chegar no Brasil? Ou o brasileiro, pelo que você falou, a gente já vive a diversidade, é um povo diverso. Você acha que isso pode chegar com menos força? Eu acho que pode chegar, infelizmente, porque a gente tem essa bipolaridade, está muito forte hoje em dia, né? E quando você vê o maior país do mundo, a maior economia do mundo, indo por um caminho muito de radicalização, com certeza alguns grupos espalhados pelo mundo todo vão começar a ver que se sentem endossados, né? Influenciados também. Influenciados, endossados e validados. Isso que eu acho que preocupa mais. É uma pena, né? É uma Porque pena. eu acho que a gente eu sempre gosto de ser otimista, mas eu acho que temos que estar atentos, né? Entendi. E Flávia, tua dica sobre felicidade. O que a Flávia faz no dia a dia ou no fim de semana para se reconectar, se reenergizar, né? Aquela semana turbulenta que você teve, putz, como é que eu baixo a adrenalina aqui e me preparo para a próxima? Assim, tenho dicas que não são nada originais, né? Mas eu sempre me senti bem em relação à segunda-feira, sabe? Eu sei que tem aquele ranço, tem aquela coisa de domingo à noite eu ouvi o Fantástico, né? A musiquinha do Fantástico, todo mundo dá arrepio para todo mundo. Dá arrepio, né? Mas eu acho que uma coisa importante é você espalhar coisas boas ao longo de todos os dias. Então, para mim, os dias, se é um sábado, se é um domingo, se é uma segunda, todos eles têm um pouco de trabalho e um pouco de diversão e de lazer, de coisas boas, né? A gente, na McAfee, adotou o home office e ficou firme nisso. A gente eliminou quase todos os escritórios da empresa. Então, isso globalmente? Globalmente. Isso é bem interessante, funcionou muito bem para a gente. Eu não defendo, assim, extremamente um ou outro. Eu acho que tem muito a ver com o negócio da empresa e como ela opera, né? Para a gente funcionou maravilhosamente bem. Não tem sentido eu forçar uma pessoa da minha equipe que mora a 2 horas de trânsito do escritório só ir lá para a gente se ver, né? Quando o foco é comercial, por exemplo, o foco é ir no cliente, é fazer as vendas, e claro, tem que sempre manter as interações, né? Mas o que eu tenho como dica, assim, eu foco muito no equilíbrio. Eu acho que a grande dica tente balancear ao máximo cada elemento da sua vida. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da saúde, cuidar da sua performance também, cuidar do seu lado profissional, ter certeza de que você vai desempenhar bem e sempre vai estar disponível para aquilo tudo que precisa, né? Mas sem aquela carga do estresse e do desespero, né? Eu sempre, em todas as minhas operações, em todos os lugares onde eu trabalhei, eu sempre me vi como dona da empresa. Isso, não sei se é uma coisa que vem porque eu primeiro comecei a vida profissional como empresária, né? Eu nunca penso que eu sou só uma funcionária e vou desligar o telefone aqui no domingo e acabou. Eu acho que você estando sempre disponível e sempre focado na entrega, no resultado, não interessa quando você vai fazer, você espalha esse prazer de trabalhar bem e o prazer de viver se divertindo ao longo de toda a semana. Então não faz muita diferença se é uma segunda ou um domingo. Para mim isso flui com bastante tranquilidade. Legal. Você sabe que eu li um livro uma vez do Ricardo Semler, aquele Você Está Louco, né, que é uma pergunta que ele faz. E é um livro antigo já deve ter quase 20 anos ou mais. E me marcou uma frase que eu costumo falar aqui, que ele diz o seguinte: ele ainda falava do e-mail, né, de você ficar viciado nos e-mails, não sei o que e tal. Acho que estava começando com BlackBerry e tal. E ele falava o seguinte: a gente aprendeu a responder um e-mail no domingo à noite, mas a gente não aprendeu a ir no cinema terça à tarde. Isso aí. Né? Então, claro que é difícil talvez você ir no cinema terça à tarde, mas
o porquê não você combinar isso. Mas por que não? Se você está combinado, não tem. E a tecnologia, e o ponto é, a tecnologia veio para te ajudar a fazer isso. Exato, e a gente está cada vez mais escravizado, né? Exato, disso, de falar, não, eu preciso responder, eu preciso fazer. Então, como você equilibrar... por exemplo, ir numa academia no meio da manhã para você... num horário que você tem um intervalo. Isso aí. Né? Desde que, não, obviamente, claro, não pode afetar nada do seu trabalho. Desculpa algum compromisso, tá? Exato. Mas é muito nessa linha, né? E é o que a gente tem tentado falar sobre como é que a liderança promove esse bem-estar. Não é só o que a gente brincou aqui com empresas de tecnologia, não é só o cafezinho legal, a mesinha de pebolim, o ambiente gostoso, né? Mas é ter essa liberdade de você poder performar da forma que você... Né, se encaixa Eu acho que a pandemia nos ensinou muito isso, né, Gui? De que o importante é você focar e entregar tudo que você precisa entregar, né? Você estar muito tranquilo com você mesmo de que está desempenhando tudo que precisava desempenhar, né? Não interessa o horário, né? Eu conto quando deu o lockdown, eu moro em casa, então eu tenho 2 cachorros enormes, tal, que só ficam no quintal, não entram em casa, enfim. E aí eu lembro que eu comecei a me sentir mal, mas que eu precisei trabalhar isso em mim. Dava ali meia hora entre uma reunião e outra, uma vídeo e outra, ia lá pegar uma água, ir no banheiro e tal. Aí eu olhava o jardim, eu ia lá e fazia um carinho no cachorro. Aí eu olhava e falava, pô, mas são 2 da tarde, eu aqui brincando com o cachorro, não pode? Pode. Pode. Um breakzinho ali de 5 minutos, 10 minutos, 15, não vai matar ninguém. Né? E a FESA não quebrou por causa disso. Então é a gente aprender a fazer isso, né, de uma forma mais natural. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. Isso gera felicidade, com certeza. Sem dúvida. E gera performance. Né? Boa. Flávia, para terminar, recomendação. Livro, filme, série, viagem, qual conteúdo que você viu sobre esse tema que te impactou, que te fez melhor e que você poderia dividir com o nosso público? Sabe que vou falar de uma série de TV, né, que me pegou, assim, me impactou muito e estou viciado agora, é aquela série Severance, o Ruptura, da Apple. Né? Me indicaram. Olha, é muito interessante, porque combina uma série de coisas, ela tem um certo humor, um humor bem diferente. Eu gosto muito do Ben Stiller, ele é o diretor, né? E o que eu entendi, o que me cativou ali? Ela parte de um princípio, de um cenário, né, ou de uma ideia, que é extremamente interessante e que é visivelmente uma crítica ao ambiente corporativo versus ambiente pessoal, né? Só para te deixar como teaser ali para ver. Pode dar uns spoilers aqui. O spoiler não é um spoiler, porque é o conceito da série, né? Numa certa época que não sabe qual é, existe uma tecnologia de ruptura, que eles chamam de severance, né? Que instala um chip no seu cérebro e ele faz com que você, quando entra na empresa, esqueça toda a sua vida pessoal, e quando você vai para a vida pessoal, você não sabe nem o que você fazia na empresa. Então é como se colocasse uma parede entre lado pessoal e profissional, e cada um fez isso por um motivo. Por exemplo, um perdeu a esposa e queria que o tempo passasse mais rápido, não queria sofrer tanto. Ele vai para o trabalho, ele nem sabe que tem esposa, né? Então imagine as consequências que dá a partir disso, né? E aí tem toda uma crítica em cima dos nossos metas por quarters, dos prêmios que a gente ganha quando bate a meta, do que é importante no ambiente corporativo, do que é importante no ambiente pessoal. É impressionante. E aí você vai, a partir dali, derivando uma série de situações bem interessantes, né? Então tô bem viciado. Você esperando, e é daquelas que saem uma por semana, né? Então você fica esperando. Como antigamente. Como era. O meu filho estava assistindo uma, ele, agora o próximo só quem tem que ver. Mas era assim, era né? assim. Então eu tenho que a gente acostumou com essa coisa, vem em todos os episódios. Que é um desafio para essa nova geração, né? A paciência, né? E que as coisas têm um tempo para acontecer. Que nem tudo é imediatista, né? E assistir coisas de mais de 5 minutos, né? Hoje eu vejo meus filhos têm a maior dificuldade de ver um filme, por exemplo, de 2 horas. E agora tem 2, 3 horas, né? Então essa série está me interessando bastante, recomendo. Estou também lendo um livro que o subtítulo assim é Como Elon Musk destruiu o Twitter, e aí conta toda a história da aquisição hostil que ele fez e um pouco do histórico do Twitter, o histórico dele, de como a coisa vai. Estou no meio, entra bem interessante. Boa, bem interessante. Boa. Esse eu não sabia que tinha ainda. Eu te passo aqui depois. Que bom.
Muito bom. Flávia, super obrigado aí pelo tempo, pela sua participação, adorei. Imagina, adorei também. Que a obrigado. gente continue nessa missão de levar felicidade para o mundo corporativo. Conte comigo, se eu puder ajudar de alguma maneira, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado.